É tão bom estar vivo, é tão bom ir para a praia, pôr os pés na areia, mergulhar, cheirar a relva, café, whatever, qualquer coisa, dar um abraço a um amigo. A vida é tão maravilhosa que ela é possível, mesmo quando parece impossível. Ela é possível mesmo quando parece impossível. God damn. God damn! Nunca tinha dito Se isso. tivéssemos um som, papum! Pessoal, bom dia, bem-vindos ao Breakfast with Fred. No Breakfast with Fred nós tomamos o pequeno almoço com pessoas especiais, com pessoas únicas, com pessoas que têm histórias de superação, histórias inspiradoras, e o nosso objetivo aqui é mesmo desconstruir como é que estas pessoas pensam, desconstruir qual é o mindset, quais as estratégias, qual a forma de olhar para a vida, para podermos depois aplicar na nossa própria vida. Este é o propósito máximo do Breakfast with Fred, para podermos tirar o maior sumo da nossa vida possível. E nós temos aqui no Therapist, que é um sítio especial para mim, onde eu costumo tomar um pequeno almoço e almoçar, e nós, por norma, nós tomamos o pequeno almoço durante o podcast, mas como podem ver, se conseguirem ver, nós estávamos aqui à conversa, já devorámos o pequeno almoço todo, e ainda temos alguma coisa, temos um bocadinho ainda para comer, Já para o fim. e o Therapist proporciona-nos este pequeno almoço que é fantástico, e neste episódio nós temos aqui um convidado mega especial, é um convidado que tem uma história de superação brutal. O Nuno Santos, aos 16 anos, teve um cancro ósseo na anca esquerda e deram-lhe 3 a 5% de probabilidades de sobreviver, e aí começou uma jornada de um guerreiro em que fez quimioterapia e em que teve que fazer depois um autotransplante de medula óssea. Passado 2 anos, o Nuno venceu a batalha do cancro, mas a guerra não tinha terminado, porque a perna esquerda não estava a funcionar nas melhores condições, e depois de muitos tratamentos e muitas intervenções para tentar colocá-la funcional, o Nuno decidiu amputar a perna, que não foi de toda uma decisão fácil, mas foi uma decisão muito madura. E hoje em dia já passaram 11 anos, o Nuno reinventou-se por completo, aos 27 anos é ator, atleta, youtuber e speaker. E pessoal, hoje nós temos aqui sem plateia, mas vou pedir à equipa que está aqui connosco que me ajudem com uma enorme salva de palmas a dar as boas-vindas ao Nuno Santos! Bem-vindo, Nuno. Prazer enorme que estejas aqui connosco. Vamos fazer coisas giras. E agora, antes de começar, nós temos a nossa dinâmica em que eu vou apresentar o Breakfast with Fred, que é o e rufem os tambores. Estás pronto? Precisamos que participes. Podes participar com as mãos também desta vez. Sem mandar a mesa abaixo. Ok, tentar. E rufem os tambores. Bem-vindos ao Breakfast with Fred! Salva de palmas, pessoal! Ora, muito bom, Nuno, prazer enorme que estejas aqui connosco. Prazer é meu. E eu gostava de começar isto com uma pergunta em que, um bocado disseste-me que fui das poucas pessoas que reparou, Yes. que tu mudaste a tua alcunha, pelo menos no Instagram, de The Survivor para The Thriver. Conta-nos porque é que o fizeste. Ora, antes de mais, muito obrigado por me teres convidado. É uma honra estar aqui contigo a participar no teu podcast, que vai dar muito o que falar, eu sei que sim, que já está a dar. E respondendo à tua pergunta, eu sinto que The Survivor, o facto de ser sobrevivente, é algo que é uma escolha de sofrimento, não é? Parece que dá a ideia que continua a sobreviver, a lutar de uma forma depreciativa e sofrida. E eu não entendo a minha vida dessa forma. Eu entendo que eu neste momento estou numa fase e num mindset que eu acredito que seja vitalício, que é de se ingrar, de vencer e não de sobreviver. Portanto, The Thriver defende isso na perfeição, que é alguém que galopa a vida, alguém que vence a vida com brio. Isso é muito interessante. Eu falo muito, especialmente nas talks que dou, eu acho que a maioria da população vive para sobreviver e não vive para viver. E tu tiveste uma adversidade em que o teu primeiro objetivo era sobreviver, primeira coisa, Sem dúvida. done, mas agora é viver, é tirar o maior proveito possível da vida. Como é que fala um bocadinho melhor dessa transição, quando é que mudou esse mindset quando é que tu te apercebeste, pá, eu já não estou a sobreviver, eu agora quero é mesmo aproveitar a vida e tirar o maior proveito possível da vida. Como é que isso aconteceu? É isso, não acho que tenha havido... São pequenos passos. Sim. Há várias conquistas na minha vida que eu noto que foram validando essa segurança de ok, podes baixar a guarda. Já não estavas tanto em hospitais. Por exemplo, em 2014, que foi o que eu considero o pior ano, aí eu estava em completo estado de alerta e de guerra, a sobreviver, e cada passo, cada ação que eu dava era em modo de sobrevivência, era tudo em prol, já tendo em mente que ia sobreviver e não viver, não estava longe de estar na paz de espírito que estou agora a curtir. Consegues-te lembrar de algum momento desses nesse anos? Sim. Em que tu sentiste mesmo, pá, o meu objetivo é sobreviver?
Pá, o ano todo. Eu lembro-me que o ano de 2014, por exemplo, que foi o ano em que eu apanhei uma bactéria hospitalar, estive internado 3 meses no total, tive o ano todo acamado em casa e aí, pá, tinha aspiradores a vácuo juntos de mim, eu tinha maquinetas coladas ao corpo constantemente e eu tinha que cuidar de mim, cada coisa, todos os dias eu tinha que fazer os pensos a mim próprio, calçar luvas, abrir compressas, todo aquele procedimento eu tinha que tratar de mim e sim, era o verdadeiro sobreviver. Agora, sair desse registro, em que estás 10 anos, se for preciso, em modo de hospital e de guerra, não é fácil desconstruir esse registro todo, não é? As tuas células gritam esse registro antigo. Portanto, quando tu começas a fazer o shift gradualmente, todos os dias, aproveitando pequenas coisas, ok, já começo a treinar, já começo a investir nas minhas áreas de negócio e de interesse. A partir daí tu começas a reprogramar-te outra vez para o bem, no bom sentido, no sentido em que ao final já não estás a sobreviver, estás a se ingrar. Okay. E esse é o teu foco agora? O meu foco agora é esse, sem dúvida. Agora não estou numa de sobreviver, estou numa de viver bem, melhor, sem dúvida. Invisto em mim, tenho investido todos os recursos, seja dinheiro ou em tempo, em autodesenvolvimento e autoconhecimento, que é isso que faz de mim um bocadinho melhor do que eu próprio e só assim é que vou conseguir contribuir com aquilo que eu quero, que é a minha história, que eu acredito que seja transversal para toda a gente pode tirar lições daqui para qualquer aspecto da sua vida, aplicar e mudar para melhor, sem dúvida. Ser mais feliz, pelo menos. Vamos entrar um bocado então nessa história. Tu descobres o cancro e vem de estares a fazer bodyboard. Não descobres nessa altura, mas tudo começa aí. Conta-nos só um bocadinho a história para dar um bocado de contexto a quem não conhece. Ok, então, para quem não conhece, eu sou um ganda maluco. Não parece, estou aqui, assim, parece muito cordial, não sei o quê, muito arrumadinho, sem publicidade. E aos 16 anos, no auge da adolescência, e cheio de adrenalina e pouca consciência, eu decidi ir com o meu melhor amigo de infância para a Praia Grande, em pleno mar de inverno, tempestuoso, muito remexido, em que havia mais surfistas na areia do que na própria água, ou seja, aquilo era mesmo enorme, estava um dia horrível. E eu, no auge da estupidez, decidi entrar na água. É na boa, nós sobrevivemos, temos prancha, somos jovens, a malta é dura. Entrei na água, passo a arrebentação, passo uma onda, passo duas, consigo. Quando vou para apanhar as ondas, aquela porra era enorme, grande, que dói. E lá me embrulhei à segunda ou terceira onda, não deu para apanhar muito mais do que isso, tive uma grande queda, andei para ali embrulhado, saí da água já com muitas dores, não sabia porquê, achava que tinha dado um jeito, normal, né? E a partir daí foi um desenrolar de desconforto constante na anca esquerda, não que aquilo tivesse originado a doença em si, porque é uma doença que se vai desenvolvendo há muito tempo e provavelmente já estaria a desenvolver-se antes disso. E foram 6 meses de exames de imagiologia após essa queda de bodyboard. Mas foi a queda que te despoltou a dor, que te fez começar a perceber que foi podia haver alguma coisa. Foi o gatilho para entender que algo mais havia ali atrás. E diz-me uma coisa aí que eu estou curioso, eu não sei qual é a tua abordagem em relação a isto, mas a forma como eu interpreto as coisas, pelo menos, é: tu foste meio louco aos 16 anos para um mar revolto e fazes uma onda, fazes a segunda, e na segunda ou na terceira embrulhas-te e sais de lá com dores na anca. E foi isso que te fez começar a fazer uma série de exames, que te fez perceber que tinhas cancro e que criou a tua história inteira. E sem isso, se calhar, nunca terias percebido a tempo. Sem dúvida. Tu achas que, e aqui vamos entrar deep logo muito cedo, tu achas que houve alguma intervenção superior que te fez fazer isso acontecer? Sei lá. Não sei se já pensaste nisso ou não. Ou seja, achas que aconteceu por puro acaso? Tipo, tive a sorte, fui fazer esta onda e caí mal e doeu-me? Ou de alguma forma o universo conspirou para fazer com que eu tivesse esta queda e que me magoasse, que me tenha feito? Há tantas respostas para isso. Tantas. Se nunca tiveres pensado sobre isto, é tranquilo. Já sim. Já pensei foi demasiadas vezes. Já há tantas respostas que... Imagina, eu acredito que haja várias abordagens face a isto do destino ou não destino. Eu quero acreditar que nada acontece por acaso. Agora, isto significa o quê? Ou que já estava premeditado,
ou que eu realmente aprendi e ressignifiquei com isso. Portanto, não acontece por acaso no sentido em que eu aprendi a tirar o melhor valor disso. Agora, se estava premeditado ou não, eu não sei. Eu às vezes gosto de acreditar que... Gosto mesmo. Eu sinto que o universo conspira a nosso favor. De quem vibra na corda certa. De quem vibra no seu ser. Naquilo que é. Se tu não vibrares naquilo que não... Se vibrares naquilo que não és, é normal que as coisas não corram tão bem e parece que estás sempre a desviar do teu caminho. E é muito por aí. Tem acontecido coisas giríssimas ao longo dos últimos anos, à medida que me tenho aproximado mais do meu self, de mim próprio, que parece obra divina, parece uma matriz, tudo se encaixa, tudo se desenvolve normalmente. E já não me assusta, já não questiono sequer. Já vou aceitando e vou go with the flow. É muito, muito por aí, portanto... Se respondi à pergunta, não sei, mas acredito que seja muito essa dualidade entre parece que há coisas que já estão premeditadas ou acontecem num caminho muito fixo e natural, até fluido, e mesmo que isso não aconteça ou não seja bem assim, eu aprendi a ressignificar para tornar a meu favor tudo aquilo que aconteceu. Fala-me disso, porque a maior parte das pessoas não sabe o que é ressignificar. Tu estás numa área em que sabes, eu sei também, mas para quem não sabe o que é ressignificar, a Marta Doré teve cá há uma ou 2 semanas atrás também, e ela não utiliza a palavra, mas o que ela fez também foi ressignificar um acontecimento. O que é isso para ti e qual é que foi o significado que tu davas antes e qual é que é o significado que tu dás agora? Eu antigamente tinha uma abordagem para com isto que me aconteceu de muita raiva, revolta e negação. Faz parte, claro. É natural. Então eu ainda lutava contra a corrente e não ressignificava. Não me autorresponsabilizava. Tudo o que acontecia era, pronto, culpa de terceiros, culpa de eventos e pronto, parecia um bebê chorão a apontar dedos. Hoje em dia não tanto. E tens algum episódio, lembras-te de algum episódio em que tenhas tido... Ressignificar? Não, antes disso, nessa parte em que tu ainda estavas com raiva, a pôr as culpas no exterior, que injustiça, presumo eu. Lembras-te de algum episódio? Episódio específico... Ou o que é que tu pensava? O que é que te passava pela cabeça? É mais isso. Eu lembro-me que era um discurso interno e para com os outros. Lembro que era muito de vítima, lamentava muito, ficava muito nessa tónica de lamentar da vida, dizer, eu não faço isto por causa do cancro, eu não vou à praia porque estou sem cabelo, eu não inicio uma relação porque vou ter medo que a outra pessoa não sei o quê, porque eu tive cancro. Ou seja, sempre à procura de descartar a responsabilidade e de investir em mim no sentido de colmatar esse buraco ou esse problema por resolver. No fundo, eu tenho uma personalidade oportunista no bom sentido, em que eu consigo tirar o melhor proveito, esforço-me para isso, apesar de ser natural, para que tudo acrescente valor e que não seja contra mim, porque é que se há uma escolha, se eu posso escolher o que pensar e como sentir, aliás, ou ressignificar o que sentir, ou... Tu tens essa escolha. Bem, tu tens essa escolha. Eu tenho essa escolha, e a partir do momento que eu tenho essa escolha, isso vai ditar sobre o que eu penso sobre mim e aquilo que eu quero realmente para a vida. E se eu quero viver e quero viver uma vida boa, eu tenho que fazer uma alquimia de pensamentos e de emoções, viver as emoções, tudo bem, mas não me deixar aprisionar por elas, nem que elas se virem contra mim, porque eu acredito que as emoções são todas boas, todas elas são para algo, todas elas acrescentam e servem para processos internos para nós nos renovarmos e perceber o porquê das coisas. E a partir do momento que comecei a levar isso a sério, que é uma característica minha, eu noto que tudo melhora. Tu quando aprendes ou quando treinas essa capacidade de ressignificar as coisas, é fantástico, a vida torna-se com cor em vez de ser a preto e branco constante, não é? E qual é que é o significado então que dás agora? O que te aconteceu na altura era uma injustiça, provavelmente. Sim. Na altura era uma grande injustiça, era uma revolta, não sabia porquê. E comecei a aplicar aquela velha máxima do coaching que é, em vez de ser porquê, é para quê. Não é? E a partir daí as coisas, há ali um clique em que tu, então afinal isto é para algo, algo se calhar não, algo maior do que eu próprio. Eu acredito que estou a dar um bom contributo à humanidade, nem estou a falar de sociedade, estou a falar de humanidade. A partir do momento que eu posso tocar uma vida e que essa vida vai impactar outras pessoas,
epá, essa é a minha missão, entendes? Então já não fico numa de, "Ei, Sim. tive cancros e chibatas e não sei o quê." Não, a minha missão é fazer a decisão certa no momento certo, aproximar-me o mais possível de mim próprio, daquilo que eu sou, a minha natureza, e that's it. Sim, e tu estás a usar, que é uma coisa que eu vejo muito as pessoas quando sofrem qualquer tipo de evento na vida, e pode ser um evento muito grave, pode ser um evento não tão grave, têm duas opções, e um é dar o significado negativo e começam a culpar o exterior, e então eu sou, e a própria identidade das pessoas começa a ficar attached, começa a ficar presa a eu tive cancro, eu sou uma vítima de cancro, Exatamente. ou então utilizam isso, especialmente se o seu foco, em vez de deixar de estar em si próprio, de a mim aconteceu-me isto e é uma injustiça e é mim. A partir do momento em que externalizamos o nosso foco para outros e para como é que eu posso usar aquilo que me aconteceu e dar-lhe um novo significado e aprender com essas lições e tornar-me mais forte para ser um exemplo de superação, um exemplo que inspira os outros a ser melhores. E isso é o que tu estás a fazer. E isso é o que muda. E eu acredito que toda a gente pode ser exemplo. Toda a gente é exemplo. A partir do momento que tu fazes a coisa certa para ti, no momento certo, não há ninguém que seja mais exemplo do que outro por ter passado um evento mais trágico ou outro. Eu não acredito nisso. Todos nós estamos na posse das nossas valências, estando mais descobertas ou não. Todos nós temos o nosso tempo e as nossas fases para descobrir quem somos e o que estamos aqui a fazer. Mas eu acredito que todos nós somos exemplo. Portanto, é só autorresponsabilizar, não é? É tomar as rédeas da nossa vida, porque vamos estar sempre a impactar alguém. Não estando sempre a pensar no outro, pondo-nos a nós primeiro no bom sentido, para poder dar o melhor aos outros. É uma questão de responsabilidade, é só isso. E responsabilidade nós associamos muito a uma coisa negativa, não é? Quando nos dão responsabilidade, ai Jesus, tanta coisa para fazer. Não, responsabilidade é só a habilidade de fazer, não é? Também é outra máxima do coaching, é só isso. Quando tu começas a ressignificar até as próprias palavras, que muitas vezes estão associadas a algo negativo, não é? Como se, por exemplo, raiva é logo uma coisa super negativa que achamos. A raiva é um motor incrível, se tu usares a teu favor, ressignificando outra vez esta palavra. Se nós ganhássemos €1 hoje aqui por palavra, estava... Não, mas é mesmo importante, porque isso é o que muda a vida de qualquer pessoa. Entendes? Então eu acredito que é isso, é autorresponsabilização e ressignificar. Acho que são as palavras-chave para as mudanças dos próximos tempos. É 100%. E eu acho que nós vivemos numa ilusão enquanto sociedade de que, não todos, e quem fala em ressignificar não vive nessa ilusão, obviamente, mas em que existia um evento A, existe a minha emoção, vamos lhe chamar de C, mas não há nada entre o evento e a emoção, e na realidade há uma interpretação desse evento, que é o significado que nós lhes damos. E se nós não... É muito mais fácil acreditar que foi o que aquela pessoa nos disse ou aquilo que nos aconteceu que causou a emoção do que o significado que nós demos ou a forma como nós agimos. E por isso ganhar essa responsabilidade sobre como é que nós interpretamos os eventos e perceber que não é o evento em si, mas é a nossa interpretação. Isso, como estás a dizer, é fundamental. Ao início custa, não é? Porque é muito mais fácil apontar os dedos e achar que olha, eu sou assim porque sou assim, aconteceu, então pronto, foi, a minha mãe batia-me, o meu pai não me dava dinheiro, ou eu nasci... Pobre, feio, baixo, whatever. É pá, tudo bullshit, é tudo bullshit, bullshit, stinky one bullshit, entendes? E a partir do momento que, pronto, tu ganhas responsabilidade e começas a perceber os porquês, passas a ser o criador da tua própria realidade, em vez de estar refém de eventos ou de terceiros. E tu, sendo o criador da tua realidade, está nas tuas mãos fazer o que quiseres. Agora já depende se queres ou se não queres, não é? E o que é que queres. Mas, 100%, não podíamos estar mais alinhados. Yeah. Mesmo. Entrando aqui num tópico que eu achei interessante, porque estavas a falar há bocado há bocado falaste de não ir à praia. E eu vi num vídeo teu de YouTube também em que tu falaste que durante 8 anos não foste à praia. Gostava de saber porque é que o fizeste e depois o que é que te fez voltar a ir. Ora, Jesus, já não me lembrava disso. E do impacto que isso tinha em mim. Hoje em dia não quero saber, mas na altura tinha um impacto. Eu sou de água. Eu gosto... Nem estou a falar de signos, isso não sei se é ou não. Por acaso deve ser, não sei, não percebo muito. Mas eu sou de água, eu gosto mesmo muito de natureza, sobretudo de água. Acho que é uma energia limpa, é bonito, pronto, tem todos os seus prós. E após os tratamentos, sobretudo a cirurgia de 2009, quando eu coloquei a prótese na anca pela primeira vez,
eu vi-me completamente debilitado. Sem cabelo, magro, inchado, olheiras, cinzento, azul, pá. Enfim. Então, não queria ser visto. Acho que nós, quando estamos mal, falo por mim, e antigamente era assim, isolava-me para proteger as pessoas de quem eu gosto. Não queria que me vissem mal. Nem minha mãe, nem minha irmã, nem amigos. Então isolava-me e afastava toda a gente na ilusão de que quando isto passasse podia voltar ao mundo como se nada tivesse acontecido. Voltar ao mundo como se nada tivesse acontecido foram 8 anos, portanto não faria muito sentido esse total isolamento. No entanto, foi o que aconteceu e isolei-me durante muito tempo porque não queria ser visto. Sei que ia ser... provavelmente ninguém ia gozar, ninguém ia dizer nada. Eu não acredito que as pessoas sejam assim tão más vendo um jovem de 16 ou 17 anos meio desfigurado na praia. Não ia ser alvo de troça, mas eu próprio estava ainda muito assustado com aquilo tudo. Não queria ser visto. Pensa, tu nos 16 anos tens muitas questões do corpo e da autoestima, estás a crescer e as miúdas e os miúdos, etc. Comparas-te muito, caímos muito no erro da comparação, o que é normal naquela idade, estamos a tentar integrar no grupo. E eu estava-me a sentir completamente fora, à margem de tudo e de todos. Ainda para mais naquela condição de fragilidade. Então isolei-me durante muito tempo, que foram 8 anos. Porquê é que eu fui à praia passados 8 anos? O que é que te fez mudar? Acho que foi todo o tempo até... acho que foi cansar-me. Não faz sentido estar longe daquilo que eu gosto, de fazer aquilo que eu gosto. Por medos, por coisas que nem existem, não é? Que estão na nossa mente, que não... E mesmo que existissem, se eu fosse algo de gozo ou o que fosse, não era meu, não seria eu que estaria a agir, a ter esse tipo de julgamento para com outra pessoa. Então fiz uma grande festa. Quando entrei na água, GoPro, tudo, mandei-me para dentro da água, foi como se nunca tivesse deixado de ir. Foi um clique tão forte que parece que não tinham passado 8 anos após a praia. Foi all the way, mandei-me para dentro da água. Yes, estou em casa outra vez. Uau. Bem, estava em transe. E tu fizeste. Temos vida. Estão a funcionar? Espetáculo. Ok, então o que nos aconteceu foi que os fones não estavam a funcionar no princípio, porque nós tivemos aqui umas pequenas mudanças, mas estão. Afinal, o meu carro tem voz de locutora. Sim, senhora. Bem-vindos ao Breakfast with Fred. Ok, então, eu tenho aqui uma pergunta para ti. Eu gostava muito de perceber, assim como há uma transição de não ir à praia para ir para a praia, tu também tiveste uma transição em que tu tinhas um membro que tu apelidaste de membro morto, da tua perna, e há uma altura em que tu decides e começas um pensamento de eu vou, se calhar o melhor não é continuar com ela, mas é tirá-la. E fala-me desse processo, é uma coisa que eu estou muito curioso. Ora, como eu tinha dito há pouco, o ano 2014 foi mesmo o pior ano sempre para mim e já tinha a parte oncológica tratada, mas todo o processo cirúrgico e ortopédico estava ali num caos. E de 2014 a 2016 eu sinto que tive um vácuo em que nada aconteceu, a não ser estar vivo, numa condição muito debilitada. E eu aí chego à conclusão, tipo insight, de que eu já tinha tentado tudo, a nível pessoal, a nível profissional, os médicos já tinham feito tudo, não se fez nada aqui que não se fizesse lá fora, com recursos. E porque é que eu estou a manter esta perna? Porque é que eu tenho que a manter? Porque é que eu tenho que segurar isto? É porque é ego, Porquê? Não faz sentido, eu estou a sofrer, eu tenho dores 24/7, constante, e dores num grau severo. Tinhas dores constantes? Sim. Imagina que é ter uma haste de titânio, um ferro, encostado ao sacro, à zona do ilíaco, e sempre que eu me mexia era como se tivesse alguém por dentro, umas chave fendas, agradável. Então eu cheguei à conclusão doida de tirar a perna. Porque é que eu vou manter a perna se ela não tem salvação, se não há nada que se possa fazer? A perna estava
completamente atrofiada, porque eu não tinha controle. Se não tenho controle, os músculos começam a morrer. A parte vascular igual. Se a parte vascular está comprometida, não chega sangue, não chega calor. Eu tinha a perna sempre gelada, além das dores neuropáticas que eu tinha. Então eu pensei, bem, vou cortar o mal pela raiz. Literalmente. Então marco consulta com o meu médico, informo que quero implementar esta decisão. Ele, mal olhando para mim com os óculos assim na ponta do nariz a digitar, olha assim para mim, consente. Eu, ok, era o que eu precisava de saber, está tudo certo, não estou assim tão louco. E desde a tomada de decisão até a implementação da decisão foram 2 anos, porque eu sei, ok, eu já percebi que é o que eu tenho que fazer, é o certo a fazer, mas isto não é do pé para a mão. Okay. Então levou 2 anos de... Mudei a minha alimentação toda. Fiz por mudar o meu mindset. Tive bons gurus, bons amigos gurus pelo mundo fora a trabalhar comigo pessoalmente, no sentido de me orientar no que sentir e o que pensar. Muito exercício físico, boa suplementação, rodear-me de bons amigos, de boas famílias, de bons momentos, para estar o mais alinhado, tanto biologicamente como espiritualmente e emocionalmente. Ainda adiei a cirurgia 2 ou 3 vezes, porque sentia que era o que tinha que fazer, mas não era o momento, então tive que cancelar tudo. À terceira foi de vez, senti-me super entusiasmado mesmo para o que ia acontecer, e correu às mil maravilhas. Foi uma cirurgia simples, rápida, foram para aí 5 horas, o que, pronto, tendo em conta o que foi relativamente rápido. Tiveram tempo para brincar às operações plásticas, fizeram mesmo ali, afasta, aproxima, oi, agora é que está, não, puxa para cima, está bom, manda para desfile. E foi um processo muito bom. Tu tomares a coragem de ter a coragem de iniciar um ato tão de desprendimento, é uma parte de ti? De deixar ir, literalmente. Não é fácil, mas é um bom treino. Senti que depois disso tudo se tornou muito mais leve, ironicamente. E que eu não perco uma. Em que acho que nos agarramos no dia a dia a muita coisa que não faz sentido, seja relações tóxicas, seja hábitos, pensamentos, eventos. Agarramos-nos a coisas que não nos fazem bem, que não trazem muita coisa boa de todo, que não nos deixam evoluir. E trouxe-me esse treino de que muitas vezes temos que deixar ir muita coisa, e às vezes não quer dizer que gostemos menos dessa pessoa ou desse hábito, mas simplesmente não está a contribuir para nós e se calhar para a própria pessoa também. Portanto, é um bom treino de desprendimento. E por acaso isso era uma das coisas que eu tinha pensado falar contigo, e ainda bem que abordas, porque uma pergunta que eu recebo frequentemente é eu ouço falar de que se eu tiver a querer ir em frente numa direção, mas tiver certas pessoas a atrasarem-me, seja uma perna, seja uma pessoa, seja um pensamento, seja um hábito, eu não consigo ir nessa direção tão rápido. Então eu tenho que me desprender dessas pessoas. Mas quando essas pessoas são um familiar próximo, quando essas pessoas são um amigo próximo, mas eu acho que tu és o exemplo perfeito, porque nada é mais próximo do que uma perna, quando é tua. Conta-nos o que é que tu achas que as pessoas deviam fazer nesse aspecto, quando têm um irmão, uma mãe, um pai, um amigo próximo que é negativo, que está constantemente a pô-los para baixo, que se calhar não quer o melhor para eles. O que é que tu farias nessa situação? O que é que tu dirias para as pessoas? A resposta correta é tê-los no sítio. Tem de ser. A vida é só uma, passa mais rápido do que pensamos. É frágil e é bonita. Portanto, acho não, eu tenho que parar de dizer a palavra acho, porque nisto eu estou certo. Muita coisa não, mas nesta sei por experiência. É uma dádiva, certo? Estar vivo é uma oportunidade do caralho, ok? Depois metam, mas é verdade, é uma oportunidade incrível. Portanto, não faz sentido estar a desperdiçar, a condicionar a nossa vida por opiniões, ou de pais, ou de irmãos, ou de amigos. Quem sabe da nossa vida somos nós, certo? Melhor ou pior vamos descobrindo. E não respeitar a nossa essência e aquilo que nós achamos que é bom para nós, é um ato de violência para com a vida. Acho que é crime, acho que é criminoso não respeitar a própria vida.
Portanto, de uma forma meiguinha, informar as pessoas de que, olha, não estás a ser isto para comigo, não me estás a ajudar, não estás-me a bloquear, não sei, de alguma forma tentar ter essa conversa. Se essa conversa não surtir efeito, é pôr um paraquedas na pessoa, salta fora do avião, pá. E não quer dizer que não gostes menos da pessoa, nem que não voltes mais tarde a estar com essa pessoa, mas eu garanto que para bem de todos nós temos que cortar algumas amarras, sem dúvida. Pensando nisto, surgiu-me aqui um pensamento, nem tinha pensado nisto, mas o que é que tu fizeste à perna? Olha, eu pedi ao meu médico, antes mesmo de tirar, eu disse, olha, eu quero ficar com o osso, porque o osso era metade fémur, metade haste de titânio. Eu disse, olha, eu quero que é para pôr em cima da lareira. Tipo peça de caça. Ele olhou assim para mim. Não. Tipo, não vai acontecer. Não podias ficar com a perna, não tens direito sobre a tua própria perna. Não, já viste como é que é. Aí é bem. Tive 20 e tal anos a alimentar aquele bicho. Fogo. Nada. Pá, eu ficaria também. Eu queria ficar isto não foi por gozo. Eu quis, pá, pode parecer um bocado mórbido, mas no fundo é um osso, é material e titânio. Pá, whatever. Em último caso, vende-se. Estás a ver? Dava sempre jeito, nem que fosse para pôr grills nos dentes ou uma coisa assim. Muito bom. Tu, como falaste, nem todos os momentos foram fáceis. Hoje em dia tu tens um mindset completamente diferente do que tinhas antes. E eu gostava de saber, assim, ir um bocado no passado, porque há pessoas que neste momento estão a passar por momentos difíceis, há pessoas que já passaram por momentos difíceis e não ressignificaram, há pessoas que passam a vida inteira sem ressignificar esses eventos. E por isso eu gostava de entrar aqui num ou outro momento mais duro em que tu passaste, para as pessoas perceberem que... obviamente que as pessoas percebem que não foi fácil, mas para as pessoas poderem conectar e identificar com a tua dor. E há um momento em que tu falas de que quando estavas na segunda ronda de quimio, estavas no hospital e tiveste um ataque de pânico. Conta-nos isso. Foi um dos mais duros, sem dúvida. Foi aí que começaram os pensamentos um pouco mais dark, naturalmente. O que são pensamentos mais dark? Suicídio, ponto final, literalmente também. Em que, imagina, um miúdo, 16 anos, no IPO, que na altura era uma coisa fria, feia, sem lâmpadas nos corredores, gente magra a morrer, de bata, um silêncio de morte constante, e eu ali miúdo enfiado no meio, no verão, porque eu comecei os tratamentos no final de maio, tipo na última semana, e sendo a segunda sessão de quimioterapia, estava alguns em junho a meio. Então, quando toda a gente estava na praia a curtir, e férias, etc., naquela calma de Lisboa que só é vista a partir de junho, a minha irmã e a minha mãe foram a Sete Rios buscar almoço ou jantar, já não me lembro, e eu fiquei sozinho. E aí cai-me a ficha, cai-me o peso do mundo, eu percebo-me que estou mesmo a lidar com aquilo que está a acontecer. Até então tinham sido só palavras: olha, tens um cancro, tens isto, tens aquilo, a taxa de sobrevivência é esta, vais começar os tratamentos fazem isto e podes morrer, tens a noção, assina aqui, assina ali, blá blá blá. Tu com 16 anos? Yes. Tudo isso tipo em 5 segundos. Foi flashback na minha cabeça e então aí sim tive o meu primeiro ataque de pânico e provavelmente o mais forte até então, e deve ter sido o único. E como é um ataque de pânico? Eu nunca tive, eu já tive ansiedade forte, mas nunca tive um ataque assim violento de pânico. Olha, senti calor extremo, uma sensação de dentro para fora, de extrema, de ectotérmica, ectotérmica, não sei. Whatever, física do 9º ano, estamos aí, em que sinto o coração na boca, aos pulos, numa arritmia incrível. Pensamentos a mil, flashback, vejo a minha vida toda a passar de um lado para o outro e uma força descontrolada, adrenalina nas veias e pronto, quis partir tudo, não parti, dei uns chocos na parede, uns gritos mudos, muita tensão, mas tão depressa veio, tão depressa foi, porque eu aí entendi, Fred, que ia viver, ok, mesmo tendo aquele cenário e naquele ataque de pânico eu entendi que ia viver, ia ser duro, ia passar por aquilo tudo que eu não entendia com 16 anos, mas eu sabia que ia viver, percebi ali. Percebeste naquele momento, no momento mais difícil? Yes. Damn. Uma calma, uma segurança de que está tranquilo,
ok? Vais viver. Não é isto que vai mandar para a cova. Isso é... Uau. E como é que tu falaste em pensamentos suicidas? Como é que lidaste com isso? Porque isso não é um pensamento fácil e de certeza que há pessoas que estão a ver isto que ou já tiveram ou têm neste momento. Eles agravaram-se em 2014, que foi o pior ano. Eu de 2014 a finais de 17, início de 18, antes da cirurgia, antes de ter mesmo a certeza que ia avançar com isto da perna, era raro o dia que eu não adormecia a pensar no pior, de que eu queria que acabasse simplesmente. Não faz sentido estar a sofrer desta forma. Então há alguns episódios em que eu me lembro de estar a chorar mudo em casa, porque não queria que ninguém me ouvisse, e sentir um peso no peito como se estivesse a implodir, a morrer por dentro de tanta dor, de não perceber o porquê de algumas coisas, ou mais do que o porquê, como é que eu ia resolver isto, porque essa era a minha grande frustração, a minha grande raiva, porque o que está feito, o que aconteceu não tem problema. Agora, como é que eu realmente saio desta encrenca que, pronto, só podia ser resolvida com o tirar a perna? E agarrava-me às pequenas coisas, tentava não, ressignificava muita coisa do dia a dia. Se fosse preciso, ficava, sei lá, a ver uma série ou a tocar guitarra ou piano, o que fosse, de mais pequeno, a dar festas na minha gata durante horas, se fosse preciso, alguma coisa que me ancorasse à vida e que ela é boa e positiva. Mas não foram tempos nada fáceis, foram tempos muito negros, em que o meu discurso interno era de autodestruição e de que era a única via que eu tinha para acabar com tudo de uma vez, porque não via outra saída. E sair dessas trevas, sair desse deserto é uma maratona, é uma longa viagem, mas que vale a pena. O que é que tu achas que te fez sair? Porque tu estás tão dark, às vezes em situação de desespero, pensamentos desesperados, não é? Uma pessoa quando quer acabar com a sua própria vida é uma pessoa que vê que há tanto sofrimento na vida que a morte é uma opção mais melhor. Como é que tu dás a volta a isso? Procurei ajuda. Naquela história que eu estava a dizer de me ter isolado tanto. Deixei de o fazer. Deixei de me proteger tanto e de querer proteger os outros. Fui-me abrindo aos poucos porque percebi o quão perto eu estava da morte. Percebi que estava mesmo demasiado perto e que no fundo eu não queria isso. Era a única forma que eu estava a ver como possível para resolver aquilo que estava a acontecer, mas eu no fundo eu não queria isso. Acho não, no fundo ninguém quer morrer. Toda a gente quer estar vivo. Ninguém deseja a morte. Deseja um escape da realidade. E às vezes é triste ser por aí. É muito triste ir por aí. Não por escolha, mas porque se calhar é a única hipótese que algumas pessoas sentem. É triste. É o que é. Não é nada fácil porque eu já lá estive perto. Mas aprendi a pedir ajuda. A expor-me e a perceber que... Ao perceber que estava tão fragilizado e que estava tão mal, tive que largar a bagagem. Tive que mostrar como sou e quão mal e quão perto desse fim eu estava. E aí as pessoas começaram a ajudar pouco a pouco com coisas simples. Coisas e quem é que contaste primeiro? Foi à tua mãe? À minha irmã. À tua irmã? Sim. Ela é mais nova ou mais velha? Mais velha, 31. Ok. Tenho 27. E como é que ela lidou com a situação? É psicóloga clínica, portanto, para ela para o nosso foi... pequeno almoço. Paga a saída, por favor. Foi mais ou menos assim. Mas não é nada fácil, porque eu soube recentemente de alguns amigos meus, até alguns de infância, que eu não fazia a mínima ideia e hoje em dia estou treinado para identificar, mas mesmo assim, quando as pessoas são mais próximas, às vezes é mais difícil. E amigos próximos ou não tão próximos que já se pensaram em suicidar, depressões profundas e aquilo que eu perguntei, mas como é que eu nunca vi isto? E a resposta é que quando as pessoas vivem tanto tempo nisto, são muito boas a esconder a sua dor. Yes. E não o querem. Há um grande tabu em relação, seja do mais leve, da ansiedade, à depressão, ao suicídio. Há um grande tabu para se falar sobre isto. Embora felizmente eu acho que está a ser desconstruído. Como é que tu tinhas de certeza, tu não querias partilhar? O que é que tu dirias a alguém que está a passar na mesma situação? Ou o que é que tu te dirias a ti próprio nessa altura, se pudesses mais cedo? Para não ser tão orgulhoso, para procurar mais ajuda. Não tem mal nenhum ser ajudado.
É preciso ser-se muito orgulhoso e... vai faltar a palavra em português. Diz em inglês. Não é bem cocky também. Que eu procuro. Arrogante? Arrogante. Eu acho que sim, que arrogante é a palavra. É preciso ser muito arrogante para achar que ninguém nos pode ajudar. É um ato egoísta negativo. Achar que ninguém tem a capacidade de nos ajudar, ninguém tem a capacidade de nos entender, ninguém vai ter... Epá, não, ninguém toda sabe o que é que nós estamos é a passar. Isso. Não. Há sempre alguém. Se não encontrarmos à primeira, que seja a milésima, mas por amor de Deus não desistir, porque não faz sentido. Procurar um bom amigo, procurar um momento, procurar perdão, até para connosco mesmo. E não quer dizer que concordemos com o que está a acontecer, mas simplesmente perdoar, fazer esse exercício de perdoar. Separarmos de nós próprios, ver o filme, não através dos nossos olhos, mas através de estando acima de nós, como se estivéssemos na terceira pessoa, a ver o que é que está a acontecer. E ressignificar, pá, porque eu acredito que tudo tem uma saída positiva. Os tempos não são fáceis, há coisas muito difíceis, suicídio, ansiedade, depressão, não são coisas leves, mas eu acredito que acrescenta sempre algo. Eu não sou quem eu sou hoje e não faço aquilo que faço hoje em dia, não criei as coisas que criei até hoje, se não tivesse passado por isto. Portanto, eu não posso culpar aquilo que aconteceu. Eu só tenho que abraçar aquilo que aconteceu e entender, tirar sabedoria daí. Se eu não tirar sabedoria daí e só continuar com culpa, pá, não vou aprender nada, não vai ser para algo maior. Eu acredito que todo o sofrimento nos traz mais valias. Todo, sabedoria, inteligência, seja ela emocional ou cognitiva, traz muita coisa boa. Onde é que está o nosso foco? No mal, no bem? Não é fácil, eu sei que não, eu já tive escuro, eu já tive completamente às escuras. Eu também já quis sair daqui. Mas não faz sentido. Não faz sentido, a vida é boa, porra. É tão bom estar vivo, é tão bom ir para a praia, pôr os pés na areia, mergulhar, cheirar a relva, café, whatever, qualquer coisa, dar um abraço a um amigo. A vida é tão maravilhosa que ela é possível, mesmo quando parece impossível. Ela é possível mesmo quando parece impossível. God damn! Nunca tinha dito Se tivéssemos um som, papum! Muito bom. Olha, para a tua irmã, que foi provavelmente a pessoa que mais te acompanhou, escreveu a tua biografia. Yes. E chama-se Vida Acrescentada. E é para aquela câmara que eu tenho que mostrar, não é? Vida Acrescentada. No plano aberto também temos este aqui. Conta-nos o que é que fez a tua irmã querer escrever o livro. Eu acho que foi ela poder expressar aquilo que não me conseguia dizer. Quebrar a tal barreira que eu impus ao isolar-me. Ela arranjou uma maneira de transpor essa barreira. Mesmo não sendo direta, porque na altura não sabia de nada. Ela escrevia e guardava para ela, não expunha. Mas ao fim de há 2 anos para cá, eu comecei a perceber-me que ela estava a escrever sobre mim. E eu na altura também não queria saber, porque ia-me aproximar desta realidade que eu não queria ter contacto outra vez, mas ela precisava deitar cá para fora. Ela também não passou uma etapa fácil. Eu não faço ideia do que é estar do outro lado. Porque eu estar a sofrer é uma coisa, nós vermos alguém de quem amamos a sofrer não deve ser nada fácil. É uma sensação de impotência que eu também não quero ter, honestamente. Eu prefiro ser eu a carregar as pedras do que ver os outros a carregar as pedras, é um bocado por aí. Mas ela também cresceu de certeza com isto. Sem dúvida alguma. E é uma melhor profissional, aposta até. Sim, sem dúvida alguma. E o que é que as pessoas podem encontrar neste livro? Ora, que está nas bancas nos sítios habituais. Todo o sítio e mais algum está lá a acrescentar valor e vida às pessoas. Podemos encontrar a minha biografia, muito daquilo que eu era em criança e muito daquilo que aconteceu no processo. Está muito bem escrito. Eu sou suspeito por estar a falar, mas está mesmo muito bem escrito. Foi mesmo ela que escreveu? Ela escreve muito bem, sim. Okay. Eu só narrava, tive alguns encontros com ela para relembrar algumas coisas, porque outras ela sabia perfeitamente porque também as viveu, ela estava lá. E ela faz uma série de paralelismos entre a nossa infância e os momentos duros da nossa história. O que faz a questão do ressignificar vir ao de cima constantemente. Estávamos a comparar coisas que aconteciam quando éramos miúdos e ali. Coisas muito paralelas, muito parecidas, mas em campos completamente diferentes. Um na guerra e outro na doce infância.
E pronto, não posso revelar muito mais, está lá tudo. É isso, pessoal, vão comprar o livro. Nós temos aqui um que vai ficar assinado. E vamos sortear também depois, no episódio, um livro assinado. E eu gostava aqui de terminar com 2 perguntas para ti. A primeira é: como é que tu gostavas de ser lembrado? Ui. Eu disse, as minhas perguntas não iam ser fáceis. Como é que gostavas que as pessoas se lembrassem de ti? E voltamos no minuto. Publicidade. Take your time, estás à vontade. Numa palavra? Ui. Não, numa frase, num parágrafo. Não é uma palavra. Como é que tu gostavas? As pessoas podiam escrever uma página sobre isso. Como um filho da mãe, duro de roer, que não baixou os braços, que aprendeu a levar o melhor da vida, que fez por ser feliz, que contribuiu, que tirou de si para dar aos outros, com todo o orgulho. Alguém feliz, sem dúvida. Alguém feliz que deixou o legado. Um legado grande, que toque o maior número de pessoas possível. E um gajo que mandava algumas piadas de vez em quando. Já me fizeste ver rir aqui algumas vezes. E não é fácil. O André bem Thank tenta, you. mas raramente consegue. Eu dou-lhe um workshop no fim. 10 euros. Ok. Isto são as minhas piadas, por isso é que eu tento não fazê-las tanto. E por última pergunta. Medo. Se pudesse escrever uma mensagem no céu para toda a gente ver, quase que como um conselho, um mantra para as pessoas que iria melhorar a vida deles. Eu sei que acho que tem muitos, mas qual seria? Já está aqui na manga. Deixem-se de merdas. That's it. Period. Pessoal, por isso é mesmo isto. Deixem-se de merdas. E vamos acabar assim. Muito obrigado, Nuno. Obrigado, eu. Para as Breve. muitas pessoas que ficaram fascinadas com a tua história, com a história do Nuno, podem segui-lo no Instagram em Nuno S. Santos S, Nuno Santos, e vão ao canal do YouTube. Este livro aqui, comprem nos sítios habituais. Para tu te manteres updated com o Breakfast with Freddy e com outro conteúdo que é mesmo desenhado para te ajudar a tirar o maior proveito possível da vida, aquilo que podes fazer é seguir-me no Instagram em fcanticastro, subscreve no YouTube, faça um rating no iTunes para pôr isto para cima, desenvolvimento pessoal cá em cima. Vamos agradecer aqui ao Therapist pelo pequeno almoço que foi devorado antes de nós sequer termos começado o live show. Agradecer à nossa equipa, à Carlota, ao André Igreja e à Maria, que está connosco aqui hoje como voluntária, e ao André Nobre, que hoje não pode estar, mas está quase sempre aqui connosco. E por último, vamos pedir aqui à nossa equipa que me ajude a agradecer ao Nuno com uma enorme salva de palmas. Obrigado, Nuno. Obrigado, Fred. Obrigado, equipa. Vocês são incríveis. Obrigado mesmo. Espero voltar mais uma vez. Foi mesmo bom. Prometo não tirar mais nada de mim para ter que voltar, mas tenho todo o gosto em partilhar aqui um pequeno almoço contigo. Muito obrigado, pessoal. Não se esqueçam. Até à próxima e não se esqueçam mesmo de tirar o maior proveito possível da vossa vida. Bye, bye.